você telespectador que acompanha a programação da TV Câmara Mossoró. Está no ar mais um programa Diálogo e Política. Hoje o nosso entrevistado dispensa apresentações aí no meio político. Ele que retornou recentemente à Câmara Municipal de Mossoró, o vereador Osaniel Mesquita. Seja muito bem-vindo, vereador. Muito obrigado. Para mim é uma satisfação estar aqui para comentar, para falar um pouco da nossa trajetória política, dos nossos projetos, como era antes, como está sendo agora. Então, para a gente é uma grande satisfação estar hoje aqui batendo esse papo. Vereador, já vamos começar falando sobre a sua posse, né, que aconteceu no dia 30 de maio, né, e ali reuniu muita gente, né, inclusive as pessoas ficaram falando, conseguiram reunir tanta gente aqui na Câmara, né, fazia tempo que a gente não via as galerias ali do plenário tão cheias, vereador. Então foi um impacto muito positivo a sua volta, né? Pois é. Primeiro, para mim foi uma surpresa a questão de eu estar retornando à Câmara Municipal de Mossoró, né? Porque, como todos vocês puderam acompanhar, na eleição de 2020, o Partido Democratas, do qual nós participamos do processo eleitoral, ele não chegou a atingir o coeficiente eleitoral. Então, tendo em vista essa situação, o Partido Democratas ele não chegou a ficar com nenhuma suplência na Câmara Municipal de Vereadores de Mossoró. E com a perda de mandato de alguns vereadores, então esses votos, né, foram recontados e o vereador Osaniel Mesquita assumiu novamente a Câmara Municipal de Mossoró em 30 de maio. Então, para mim, é uma grande alegria, uma grande satisfação estar mais uma vez na Câmara Municipal, defendendo os nossos projetos, que com muito orgulho, 1.460 amigos e amigas nos colocaram naquele momento de 2020 nessa disputa. E ainda bem que a legislação eleitoral ela mudou. Porque veja só, nós temos vereadores que, com menos de 1.000 votos, assumiram normalmente em 1º de janeiro de 2021. E vereadores, por exemplo, nós tivemos vereadores em Mossoró que 2.359 votos não assumiam uma vaga na Câmara Municipal. O vereador Osaniel Mesquita, 1.460 votos, também não chegou a assumir essa vaga. Então, com essas mudanças da legislação eleitoral para as próximas eleições, que nós já tivemos, podemos acompanhar agora, de deputado estadual, federal, governador, ela já entrou em vigor. Então, nessa nova eleição de 2024, a legislação eleitoral irá mudar e processos iguais a esses, eles não poderão mais ocorrer. Então, para mim foi uma grande alegria na posse do dia 30 de maio, onde a Câmara Municipal de Mossoró, ela ficou lotada, vocês que puderam acompanhar lá, e ali tinha vários amigos, várias amigas, pessoas da nossa área da enfermagem, da qual eu sou funcionário público municipal, concursado na área da saúde em Mossoró. Então, para mim foi uma grande alegria, naquele dia, ver aquela Casa Legislativa, a Casa do Povo, lotada para acompanhar a nossa posse. Vereador, e falando um pouquinho sobre o DEM, né, foram vários percalços, né, que esse partido teve durante a campanha eleitoral. E agora o senhor está num partido novo, né, União. Então, como foi essa chegada? O partido se alinha aos seus ideais, aos seus propósitos? Então, o DEM, na época, o Democratas, nós fomos candidatos, diga-se de passagem, uma nominata muito pequena, né? Na verdade, as nominatas do DEM eram pouquíssimas pessoas, mas fizemos uma campanha tranquila, uma campanha limpa, organizada, de acordo com como mandava a legislação eleitoral, com o coeficiente, a cota de gênero, ela foi cumprida de acordo com como manda o figurino. A prova é que o vereador Osaniel Mesquita hoje assumiu devido a essa grande responsabilidade da qual o partido em Mossoró fez tudo nos trâmites legais. Então, com essa questão do Democratas, agora não existe mais, hoje é União Brasil, da qual eu estou vereador na cidade de Mossoró, pelo partido União Brasil, que foi grandes lutas, grandes percalços, grandes dificuldades, assim, não só
como o Democratas, mas como todos os partidos que as nominatas eram muito pequenas, mas graças a Deus nós estamos aqui, conseguimos vencer, mesmo que foi judicial, através de uma judicialização, que eu gosto de deixar bem claro que o vereador Osaniel Mesquita, na época, então, não eleito, não procurou a justiça e não procuraria, porque não tinha embargos para isso. Mas, como outras coligações foram à justiça, representar as suas AIs e as suas AIMs, e com esse processo eu tive a oportunidade de retornar à Câmara Municipal de Mossoró, que estou muito feliz, inclusive. E muita gente conhece, né, o Osaniel Mesquita vereador, o Osaniel Mesquita profissional da saúde, mas pouca gente conhece a trajetória por trás dessa figura pública, né, vereador? Eu acho muito bacana, já escutei a sua história algumas vezes, mas para quem não conhece, eu sempre destaco a importância dos estudos e da perseverança, né? Isso, para mim, eu tenho 2 filhos, né, Vinícius com 15 anos e Osaniel filho com 12 anos, e eu digo todos os dias para eles, a única herança que seu pai pode deixar para você é o estudo. E isso eu tenho como exemplo na minha própria casa. Meu pai, agricultor, minha mãe, do lar, ambos analfabetos. Meu pai não assina o nome e minha mãe assina um nome muito ruim. Eles tiveram a oportunidade de terem 12 filhos. Você veja só, 12 filhos, onde o mais velho já tem 60 anos e o mais novo fez agora 43 anos em março. Mas ele sempre deu oportunidade. Os que quiseram estudar, eles iam estudar com muita dificuldade, né? Por exemplo, a roça, a agricultura, na época, era a principal que as pessoas sobreviviam naquela época, no ano de 74, de 70. Atividade econômica. Exatamente. Né? Ou tinha na época também que a cada 6 meses tinha uma moagem de cana-de-açúcar, quando era produzido o mel, a rapadura, e naquela oportunidade tinha isso. Mas ou eles viviam totalmente da agricultura, ou esperavam esse período. Então, lá em casa, dos 12 filhos do casal Gentil e Maria Helena, ele hoje tem 82 anos, ele hoje tem 86 anos e a minha mãe, Maria Helena, tem 82 anos. Dos 12 filhos, 5 são formados, alguns com pós-graduação, mais de uma graduação. Por exemplo, eu tenho um irmão meu que tem 3 graduações e mais de 2 pós-graduação. Então foi através disso, com muita luta, que no ano de 1987, eu não tenho vergonha de dizer, para mim é uma grande alegria dizer isso. Eu ia para a cidade de Antônio Martins, que nós somos do sítio Viramundo, uma comunidade rural que fica a 9 quilômetros da cidade, e nós íamos a pé, eu e meu irmão, para morar na casa de um ex-professor nosso, juntamente com o irmão dele, numa casa que, se fosse hoje, eu duvido que alguém quisesse pelo menos entrar nessa casa. Por quê? Era uma casa que não tinha luz elétrica, não tinha energia, não tinha fogão a gás, como a gente tem hoje, era tudo no carvão, era na lamparina mesmo. E aquilo ali serviu de incentivo para mim. E no ano de 1993, 15 de fevereiro de 93, eu tive a oportunidade de vir morar em Mossoró, na casa de pessoas especiais, uma tia minha, por nome de Madrinha Rita Raulino, e sua filha Fátima, que era professora do Senai, hoje é aposentada. E naquele momento eu comecei a estudar na Escola Estadual Professor Abel Freire Coelho, que hoje eu digo aos meus filhos: tem uma bicicleta para ir para a escola, tem um carro para ir para a escola e ainda bota dificuldade. Mas na minha época, em 1993, eu ia a pé, saía de casa de meio-dia e meio, um sol escaldante, que o sol de Mossoró toda a vida foi um sol maravilhoso, né? Um sol para cada um. E isso, exatamente. E naquela oportunidade, eu venci os estudos e no dia 1º de novembro de 1995, eu tinha colocado um currículo no então supermercado Pague Menos e tive a oportunidade de trabalhar no Pague Menos. E naquela oportunidade eu tinha uma função de balconista de padaria. Da padaria, onde eu despachava os pães, eu tinha que percorrer 6 escadas para chegar no 3º andar, com a tábua de pão na cabeça, que hoje eu acho que as legislações trabalhistas nem permitem mais isso, e foi através dali
que eu ingressei na área da saúde. Aí você pode dizer, como? Você está numa padaria e ingressou na área da saúde. Eu passando ao lado da faculdade de enfermagem, no ano de 1996, tinha uma faixa lá, inscrições para auxiliar de enfermagem. Eu gosto de contar essa história porque nós temos que ter palavra e honrar nossa palavra. Isso seja na política, seja no pessoal, seja em qualquer situação. E quando eu fui fazer a minha inscrição, a professora Naí Fernandes, que na época era responsável lá na faculdade de enfermagem, ela perguntou, mas por que você trabalhando numa padaria quer fazer o curso de auxiliar de enfermagem? Eu disse, não, é porque eu estou sem fazer nada e então eu queria preencher o meu tempo. Aí ela disse, mas você não acharia melhor dar essa oportunidade a uma pessoa que realmente quer? Eu disse, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer a inscrição, se eu passar, eu vou mostrar para a senhora que eu vou ser um dos melhores alunos da turma e consegui fazer isso. No meu primeiro estágio, eu já fiquei trabalhando na melhor escola de saúde que eu já tive em Mossoró, que foi o então São Camilo de Leles, na época regido por Dr. Milton Marques e Dona Zilene, meus primeiros patrões, pessoas da qual, assim, na área da saúde, na qual nós temos muito respeito e admiração por aquela família. E daí, no primeiro estágio, eu já fiquei trabalhando. E daí as portas se abriram e eu ingressei na área da saúde em 1997, 98. E estou nos dias até hoje. Tive a oportunidade de trabalhar em várias empresas, gosto muito de frisar isso. Todas as empresas que eu trabalhei, eu saí porque eu sempre conseguia algo melhor e já dava um salto bem melhor. Então, assim, essas coisas são as coisas que eu repasso para os meus filhos. Tudo que vocês forem fazer, vocês façam com responsabilidade. Aí você pode até dizer assim, você é graduado? Você falou tanto em graduação? Sou graduado. Eu terminei a graduação em agosto de 2020, você vê. Eu já bem, com a idade bem avançada, mas não era porque eu não quisesse ter cursado uma graduação antes. É porque as oportunidades que me foram oferecidas naquela época, eu tinha que optar. Ou eu trabalhava, ou eu estudava. E chega um período da faculdade, na área da saúde e enfermagem, que você tem que se entregar totalmente, porque os estágios, tem estágios que não podem ser durante a noite, tem estágios que podem, mas outras, a vivência, você tem que ser durante o dia. E assim, eu hoje, graças a Deus, tenho graduação, tenho pós-graduação, sou muito grato a Deus por isso. E essa foi um pouquinho da trajetória de Osaniel Mesquita na chegada em Mossoró. E na política, né? Na política foi interessante. 2016 eu trabalhava numa empresa e o dono dessa empresa, eu não sei se pode citar, ele foi candidato a prefeito na cidade de Mossoró. E ele, Osaniel, você quer ser candidato a vereador? Eu quero, eu vou ser candidato a vereador. E naquela época eu tive um apoio muito grande na empresa também, dos amigos. E em 2016 eu fui eleito em Mossoró com 1.574 votos. Então foi aí onde surgiu a carreira política de Osaniel Mesquita, vereador na cidade de Mossoró. Sou muito feliz e agradeço a Deus e aos amigos por essa oportunidade. É muito bacana que você abra a sua história aqui para as pessoas, porque muita gente acha, foi muito fácil a trajetória, chegou ali por sorte, né? Mas tecem comentários na internet, né? Mas não vão saber como é a história da pessoa e como foi difícil chegar até ali, né? Eu digo muito que nada com muita facilidade, ele é bom. Eu acho que você tem que lutar para você sentir na pele muitas vezes as coisas que vêm acontecendo, né? Para que você possa seguir o caminho que realmente você quer. Eu sempre cito o exemplo dos meus pais. Meus pais, analfabetos, morando lá no interior, não tinha carro, não tinha bicicleta. Quando nós andávamos era no lombo de um jumento, na época, porque também cavalo e burro não tinha, porque quem tinha cavalo e burro eram as pessoas que tinham mais condições, a gente tinha um jumento. Com muita luta depois, era que a gente podia tentar comprar uma bicicleta, mas para agricultores, há 35, 40 anos atrás, era muito difícil, porque eles viviam exclusivamente somente da agricultura. Então, eu sou muito grato a Deus por esse momento, por estar aqui, e é isso que eu repasso para as pessoas. Todas as lutas, elas são
essenciais em nossa vida. Muitas vezes temos dificuldades, mas essas dificuldades que nós temos é exatamente para Deus chegar e dizer, não, você vai ter essa dificuldade, mas você vai vencer na vida. Então, hoje, eu me sinto um verdadeiro vencedor. Dificuldades que nos tornam mais fortes, Sim, né, vereador? Com certeza. E você que está aí do outro lado, acompanhando um pouco da trajetória do vereador Osaniel Mesquita, não perca, a gente faz uma rápida pausa agora, mas daqui a pouco a gente volta muito mais, né, com mais projetos, com mais histórias, como foi a volta à Câmara Municipal, daqui a pouco você confere tudo isso. Você conhece a importância da Receita Federal para o Brasil? Além da arrecadação tributária, que permite o desenvolvimento do país, com a contribuição de cada cidadão por meio dos tributos pagos, a Receita Federal faz muito mais. Ela assegura com eficiência a entrada desses recursos nos cofres públicos, sendo responsável por quase toda a receita tributária da União. E isso é só uma parte do trabalho realizado. A fiscalização atua com respeito ao cidadão e justiça social no combate à sonegação, focando em pessoas e empresas com indícios de irregularidade. Acordos firmados pela Receita Federal com outros países e organismos internacionais permitem a identificação de valores mantidos no exterior em situação suspeita ou mesmo detalhes de operações fraudulentas com o objetivo de sonegar tributos. Já a área de inteligência da Receita Federal tem identificado grandes esquemas de fraudes, tendo sido protagonista em ações conjuntas com outros órgãos públicos no combate aos crimes de sonegação e corrupção. Mas a Receita Federal também facilita a vida de quem age corretamente, com o uso intensivo de tecnologia da informação segura e de procedimentos simplificados. Diversas medidas e soluções tecnológicas de simplificação tributária vêm sendo tomadas. Empresas e cidadãos podem cumprir praticamente todas as suas obrigações pela internet. Aliás, o Brasil foi o primeiro país no mundo a receber 100% das declarações do imposto de renda das pessoas físicas via web. A Receita Federal trabalha também para garantir segurança e agilidade no fluxo internacional de bens, mercadorias e viajantes, e vem batendo recordes no combate ao contrabando, ao descaminho e à pirataria, impedindo a concorrência desleal, protegendo a economia e o emprego dos brasileiros. Essas ações de fiscalização e repressão a ilícitos aduaneiros contam com lanchas, helicópteros, cães de faro e equipamentos que se somam a técnicas de gerenciamento de risco utilizadas pelas equipes que atuam nas distantes fronteiras, estradas, portos e aeroportos do país. Outra iniciativa pioneira é a tecnologia de reconhecimento facial dos viajantes, que identifica aqueles que têm indícios de irregularidades e libera de maneira automática os que agem corretamente. Na fluidez do comércio internacional, a Receita Federal vem alcançando resultados cada vez melhores em despachos aduaneiros por meio de serviços rápidos, sem perder de vista a segurança para a sociedade. Em suas mais de 500 unidades, a Receita Federal consegue tudo isso desenvolvendo competências e valorizando seus profissionais. Otimizando a aplicação de recursos e investindo pesado em tecnologia. E tudo isso sem perder de vista seus valores institucionais. Respeito ao cidadão, integridade, lealdade à instituição, legalidade, profissionalismo e transparência. O governo do RN tem muito trabalho por você. Os parques eólicos no RN tiveram 13 bilhões contratados no último leilão nacional, porque o Rio Grande tem norte. E está na direção certa. Com a chegada das chuvas, os casos de dengue cresceram 1.609%. Zika, 1.622%. Chikungunya, 189%. Mais assustador do que esses números é saber que tudo poderia ser evitado com um simples gesto: não deixar água parada. Sem mosquito não tem doença. Faça a sua parte e denuncie quem não faz. De volta para o segundo bloco do programa Diálogo e Política. Hoje a gente recebe o vereador de Mossoró, né, que voltou recentemente à Câmara, o vereador Osaniel Mesquita, que está aqui ao meu lado, né. No primeiro bloco ele falava um pouquinho da sua trajetória, né, da sua história de vida,
como foi a volta à Câmara Municipal de Mossoró. E nesse segundo bloco a gente já começa falando um pouquinho, né, sobre os alinhamentos, né, vereador? O senhor sempre defendeu, né, a pauta, a bandeira da saúde, e aí o senhor retorna à Câmara tendo essa prioridade da saúde, mas também trazendo antigos projetos, retomando algumas ideias, né? E também novos, né? Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa sua volta, esse seu retorno aqui para as pessoas que estão acompanhando o programa. Isso. O que é que eu costumo sempre dizer? O vereador, ele mora em um determinado bairro, mas esse vereador, ele não é daquele bairro, o vereador é de toda Mossoró. Então, quando o vereador é eleito, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que trabalhar visando todos os projetos em todas as áreas da nossa cidade. Eu sou da área da saúde. Eu posso ter uma especificação melhor para a área da saúde, por quê? Porque eu tenho um entendimento, né? Eu já tenho mais de 25 anos na área da saúde, eu tenho um entendimento melhor para colocar projetos, mas isso não quer dizer que eu vá me apegar somente à saúde. Não, pelo contrário. Como você tem conhecimento, como você sabe a infraestrutura da nossa cidade, o ideal é que lute e faça projetos para todas as áreas da nossa cidade. Então, isso... porque eu moro no Santo Antônio, desde 1993 eu moro no Santo Antônio e Bom Jardim. Mas todas as áreas de Mossoró, as nossas indicações, ela faz parte de toda a área, tanto urbana como rural, na nossa cidade. Porque o vereador, ele tem uma residência fixa em um determinado bairro, mas ele é vereador de toda Mossoró e ele está ali para discutir os projetos de toda a Mossoró. E aí o senhor, eu lembro que o senhor fazia muita indicação, né, de limpeza urbana, também de troca de lâmpada, o senhor também falava sobre transporte escolar, né, tinha pautas também no calendário oficial da saúde, que falava sobre a questão de campanha, né, de conscientização sobre HIV, sobre várias... Lembro que o senhor tinha várias pautas a esse respeito. Mas, quanto aos seus projetos, quais o senhor vai retomar aí, o que o senhor vai priorizar nesses primeiros meses de mandato? Pronto. Até hoje, na verdade, hoje é a segunda semana que o vereador Zanel Mesquita assumiu na semana passada. Hoje, a segunda semana, a pauta estava travada, né, com a votação da LOA. E o que é que eu já pedi para a nossa assessoria? Que procure a Secretaria Legislativa para resgatar os projetos dos quais nós foram dadas entradas na legislatura passada, porque nós já temos tempo, porque de uma legislatura para outra, pronto, se um projeto na Câmara Municipal ele não for aprovado, você, após 6 meses, você pode recolocá-lo, né? Pode colocar novamente. Então, como a nossa legislatura, ela concluiu em 2020, e eu fiquei até 30 de maio de 2023, que foram mais de 2 anos e 5 meses praticamente, então eu posso colocar todos os projetos dos quais eles não foram votados. Porque uma coisa que as pessoas não entendem muito, mas o vereador colocou um projeto na Câmara hoje e esse vereador já tem que aprovar? Não, pessoal, nós temos um trâmite que para esse projeto ser votado, ele passa pelo trâmite de todas as comissões. Tem comissão de saúde, comissão de orçamento, então são várias comissões que ele passa. Cada comissão ele vai sendo votado de acordo com as reuniões que é determinada lá por o calendário na Câmara Municipal de Mossoró. Eu costumo dizer que com muito orgulho eu era presidente da Comissão de Saúde no último biênio de 2019 e 2020, onde nós tínhamos na época componentes da situação e da oposição, e em momento algum o vereador, o presidente da Comissão de Saúde, deixou de votar em algum projeto porque era A ou B que colocavam. Por quê? A função daquele legislador que está lá em uma comissão, ele não é reprovar um projeto simplesmente porque quem colocou aquele projeto, quem apresentou aquele projeto foi fulano de tal, porque é de oposição, fulano de tal, que é de situação A ou B. Não. A função da comissão, seja ela qual for, é deliberar, votar, analisar e votar todos os projetos, independentemente de partido político ou de qualquer outra coisa. Então,
nossa bandeira, na época que eu estava, né, presidente da Comissão de Saúde, era exatamente essa, era votar todos os projetos, diga-se de passagem, toda a última sexta-feira do ano nós estávamos lá. Eu, na época, o vereador Alex do Frango e o vereador Emílio Ferreira, da qual hoje eu sinto falta da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Mossoró, uma comissão mais ativa, uma comissão que possa falar algo em defesa de todos os projetos. Eu não estou falando de saúde em si, porque na época era saúde e meio ambiente, então englobava todo e qualquer projeto que viesse a falar sobre saúde e meio ambiente. E, vereador, o senhor sempre foi conhecido por fazer uma oposição com responsabilidade, né? Como o senhor falava aí dos trabalhos da Comissão de Saúde, realmente as reuniões eram bem frequentes, né? Haviam aquelas análises, os pareceres eram sempre dotados de responsabilidade e transparência. Isso é muito importante. Também a união, né? Que o senhor falava ali, não importa se o projeto é de A ou de B, essa união, né? Para trabalhar em prol realmente da população, daqueles que necessitam. E aí, o senhor, como fazia uma liderança, né, com muita responsabilidade, chegou a ser líder da oposição na casa também. E com relação ao executivo, né? Qual o relacionamento que o senhor tem com o executivo hoje? Existe essa, como é que as pessoas falam, essa pendência para que o senhor continue na oposição ou que o senhor vá para a situação? Existe esse posicionamento já declarado, vereador? Olha, primeiro vamos analisar o primeiro ponto, que foi em relação à minha oposição na Câmara Municipal de Mossoró na legislatura passada. Eu acho que não só na política, mas toda e qualquer atitude que você vai tomar, você tem que ter responsabilidade. Seja na nossa casa, seja na rua, no seu trabalho, e na Câmara Municipal de Mossoró, o vereador Osaniel Mesquita, ele não muda o seu pensamento. Eu não vou fazer oposição só por fazer. Eu acho que vocês acompanharam, quando eu fazia uma denúncia naquela época, eu levava evidência. Sim. Ah, vereador, você está dizendo que hoje faz e não leva evidência? Não, eu não estou dizendo isso. Eu só posso falar por aquilo que eu fazia. Em relação à questão que eu já fui o líder da oposição, fui na época, diga-se de passagem, eu imagino que não deixei a desejar, nós tínhamos uma posição de 6 vereadores na época, pessoas que realmente entendiam. O vereador de oposição, ele tem que ver o seguinte, todos os legislativos, eles praticamente são submissos aos executivos, porque todos as prefeituras, governo do estado, o presidente, eles têm maioria. Então assim, quando na época que nós éramos derrotados com algum projeto, eu dizia, pessoal, não vamos debater, isso é política, isso aqui é um parlamento, nós temos que aceitar a derrota ou qualquer outra que seja, e é normal no parlamento. Então assim, eu fiz essa oposição com muita responsabilidade, não tenho dúvida que o meu perfil não vai mudar. Em relação qual o meu comportamento com o Executivo Municipal, até hoje, prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, meu amigo, independente de qualquer coisa, ontem mesmo, né, estive a oportunidade de procurá-lo, onde ele me recebeu muito bem, porque nós estamos recebendo na Câmara Municipal de Mossoró alguns projetos relacionados à área da saúde e também da educação, dentre outros. Então, eu o procurei para saber de que forma nós podíamos caminhar, levando e construindo um diálogo entre o Executivo Municipal e esses funcionários. Que eu até peço desculpas, porque isso não é um papel de um vereador só. Mas como eu estou chegando agora, eu só estou com praticamente uma semana de legislativo, não tenho aquela, eu sou situação, eu sou oposição. Claro que eu irei me definir em qualquer momento, porque na política, como em qualquer outra situação, nós temos que ter posições. E você é muito cobrado, né, pela população Sim, também, muito cobrado, porque os meus discursos, antigamente, eu mantenho do mesmo jeito. Eu desafio alguém dizer, mas você falou algo e hoje está fazendo o contrário. Por quê? Uma coisa que eu sempre digo, eu gosto de citar meus filhos como exemplo, porque aquela palavra que eu falo agora, eu tenho que ter muito cuidado, porque essa mesma palavra,
ela pode ser usada contra a minha pessoa amanhã. Então eu tenho muito cuidado. Hoje, eu digo a vocês, eu não tenho problema nenhum de seguir com a oposição de Mossoró, eu não tenho problema nenhum de seguir com a situação de Mossoró. Por quê? Porque eu sempre tive muito cuidado naquilo que eu iria falar. Desafio alguém dizer, mas você falou no passado isso, falou mal de prefeito tal, falou mal de vereador tal. Jamais eu vou fazer isso, porque nós temos que entender que ali é um parlamento. Ali é um parlamento, então jamais eu posso denegrir a sua imagem enquanto pessoa. Mas no nosso debate na Câmara Municipal de Mossoró, há momentos eufóricos que eu posso discordar do que você, do que o colega está falando. Mas jamais eu posso dizer algo que venha a, sei lá, maltratar ou alguma coisa desse tipo. Jamais o vereador Osaniel Mesquita, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, o cidadão Osaniel Mesquita irá fazer isso com quem quer que seja. Eu acho que o respeito, ele vem do berço e esse respeito eu irei levar comigo até a sepultura. E aí, vereador, o senhor tocou num ponto bem bacana, que é essa questão de concordar, discordar, né? É o que torna, na verdade, o debate mais plural, né? E quanto mais plural, melhor e mais interessante para a população, né? Afinal de contas, ninguém é unânime em relação a assunto nenhum, né? Então eu posso concordar um pouco, posso discordar um pouco, isso é totalmente natural e que seja assim, né? Que seja um ambiente amistoso ali, a Câmara Municipal de Mossoró. Vereador, quanto às pautas da saúde, né? O piso da enfermagem, né? Que tem sido um assunto bem debatido, a implementação desse piso, os profissionais cobram, né? Tá ainda esse impasse, né? Tá parada essas votações. Mas assim, eu só tenho acompanhado essa pauta e também a pauta das gratificações dentro do projeto Previne Brasil, né? Inclusive teve uma reunião pública, o senhor participou, acompanhou ali os debates atentamente, foi um momento bem bacana, porque vários servidores da saúde estiveram lá, né? Conselhos municipais. Então, realmente essas pautas o senhor tem acompanhado de perto e também tem ali suas opiniões formadas a respeito, né? E são projetos que também serão debatidos na Câmara ao longo das próximas semanas. Isso, o que é que eu sempre digo? Independente do vereador estar na bancada de situação, da bancada de oposição, agora eu vou falar por Osaniel Mesquita, independente da bancada que eu estiver, eu participarei das discussões. Porque aquelas discussões, ela não é do vereador, ela é da população de Mossoró. São os funcionários que estão querendo escutar os parlamentares. Então eu achei muito bacana. Foi uma reunião que tinha lá vários conselhos, várias entidades que foram discutir e mostrar que poderia ou que pode ter algumas discordâncias e que essas discordâncias nós podemos construir caminhos para que sejam vistas e seja solucionado alguns problemas. Em relação ao piso nacional da enfermagem, é uma luta de 30 anos. Em setembro do ano passado, essa lei ela foi aprovada, votada na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, sancionada pelo então presidente da República na época, só que no dia 4 de setembro de 2022, o ministro, ele não deu continuidade, porque ele alegou que o projeto não definia fontes de renda para que esses funcionários, né, pudessem receber. Sabemos que os impactos financeiros é muito grande. E isso, na época, eu achei muito bom, mas eu tinha uma preocupação porque eu sabia que muitos colegas profissionais, eles iriam ser demitidos. Porque as instituições que irão receber, porque até hoje não receberam ainda, os fundos que vai vir do Ministério da Saúde, é um valor pequeno para tantas instituições que irão receber. Então nós temos que ver os dois lados. Osaniel, você está dizendo que não é a favor? De forma nenhuma, gente. Eu sou totalmente a favor do piso nacional da enfermagem. É uma coisa que os profissionais vêm lutando há mais de 30 anos esperando. Mas também não podemos esquecer que para seja efetivado realmente esse pagamento, tem que ter recursos. E esses recursos, eles estão sendo aí enviados pelo Ministério da Saúde e vamos aguardar para ver como é que
STF ele vai liberar ou não, porque até então foi votado e tudo, mas ainda está um entravezinho lá do STF que pediu vistas no processo. Então nós vamos ter que aguardar para que esse piso nacional da enfermagem, que é muito merecido. Nós tivemos uma pandemia que eu tenho certeza que os jornalistas ficaram trabalhando de casa, mas nós da saúde não ficamos, pelo contrário, nós iríamos, ou melhor, nós íamos trabalhar. Eu, por muitas vezes, quando ia trabalhar, que voltava para casa, eu não tinha a oportunidade de entrar e beijar e abraçar o meu filho, que há 24 horas estava me esperando, porque era uma coisa triste. Então, o que é que nós fazíamos? Eu, não só eu, mas como teve colegas que saíram de casa porque tinha crianças especiais em casa, tinha crianças pequenas, recém-nascidas. Então, assim, foi uma luta muito árdua durante esses mais de 2 anos de pandemia que nós passamos. Então, é mais do que merecido esse piso nacional da enfermagem. Mas, mais uma vez, eu digo, não é só colocar o piso, nós temos que ver também de onde é que vai sair os recursos para pagar esses profissionais, que são merecedores demais dessa situação. Você falava da pandemia, realmente os profissionais, né, reforçaram o seu valor, a população entendeu finalmente a importância dos profissionais, né, do trabalho árduo. Foi um trabalho não só físico, mas psicológico, né? Vocês enfrentaram vários desafios durante esse período e que esses profissionais sejam reconhecidos através ali, né? Pelo menos o piso, né? Piso, que seja pago, que seja pago. Pois é, não é fácil. Nós saíamos para trabalhar, passávamos 24 horas, né? Nós tivemos muitos colegas que deixávamos internado e poucas horas depois, eu me emociono. A gente voltava e sabia da notícia que aquele nosso colega, médico, auxiliar, parteira, maqueiro, porque nós não estamos falando só da enfermagem, nós estamos falando de uma equipe multiprofissional. E no outro dia a gente sabia da notícia, ou mais cedo ou mais tarde, que fulano de tal tinha morrido porque precisava entubar, que não tinha UTI, que os leitos estavam... não tinha controle, na verdade é essa. Só em Mossoró? Não. Foi muita, foi mais de 700 mil pessoas, mais de 700 mil vidas que foram ceifadas devido a essa pandemia, que foi assim, uma coisa triste para a nossa sociedade, para o mundo, né, na verdade. Então, assim, mais uma vez eu quero aqui, não só por ser da área da saúde, mas parabenizar todos os profissionais da saúde, todos aqueles que se envolveram nesse processo da pandemia. Foi um momento triste, mas nós vencemos. Vamos pedir e agradecer a Deus por estarmos vivos e pedir que nunca mais aconteça uma pandemia dessa no nosso mundo. Verdade. Vereador, eu quero agradecer a sua presença aqui, né? O senhor que abriu a sua história aí para os telespectadores do programa Diálogo e Política. Quero agradecer por o senhor ter contado um pouquinho, né, sobre essa volta, sobre esse reinício, dar os parabéns novamente, né, que o senhor tenha muito sucesso. E o convite já está aberto para que o senhor retorne aqui para falar um pouquinho mais sobre os seus projetos, né, a sua trajetória lá na Câmara Municipal de Mossoró. Em nome do povo de Mossoró, eu que agradeço esse convite de estar aqui falando um pouquinho da nossa trajetória, da nossa vida pessoal, da nossa vida particular. Então, meu muito obrigado, né? Que Deus possa abençoar e com certeza voltarei aqui durante esse processo do mandato, que nós vamos ficar aqui, se Deus quiser, até o final de 2024. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Sucesso! E você que está aí do outro lado acompanhando o programa Diálogo e Política, você já sabe, a nossa programação completa você acompanha pelo canal 23.2 da TCM e também pelo canal 2 da nossa parceira Telecab. As sessões ordinárias, né, os projetos, todas as pautas das sessões, inclusive o mandato do vereador Azaniel Mesquita vai ser mostrado ao vivo durante as sessões ordinárias, sempre às terças e quartas-feiras, às 9 da manhã, transmissão ao vivo pelo nosso canal do YouTube e também pelo nosso canal 23.2 da TCM, como eu já falei, e canal 2 pela Telecab. Muito obrigado pela sua companhia até aqui e até o próximo Diálogo e Política.